Olá, boa noite. Agora a parte 2 com a Felein. A gente está falando sobre magnetismo e beleza estética. A gente está numa conversa incrível. As pessoas estão entrando aqui. A gente vai começar a parte 2. Bem-vindo todo mundo de volta. A gente está tendo que fazer assim, sempre em parte 2 se passa depois de meia hora, para garantir as lives salvas, para não. Porque já aconteceu duas vezes de uma live de uma hora não conseguir ser salva. Enquanto a Fê não entra aqui, eu vou fixando o tema. Beleza estética. Parte 2. Psicoterapeuta. Vou colocar aqui com a Felen. Fixei aqui. A Fê já vem daqui a alguns segundos. E a gente vai dar continuidade no que a gente estava falando, que está muito interessante. Oi, Fê. Pronto, é tenso, hein, Rô, essa troca aí. É É, porque, engraçado. porque já aconteceu duas vezes de eu fazer live de uma hora e não conseguir publicar, a live ser perdida. Uhum, Então, com meia hora, uhum. a gente diminui o risco e já garante a primeira parte. E aí também a gente vê quem está na conversa, né? Ah, sim. E você sabe que a gente, antes, perto de encerrar, teve uma pergunta da Moreira perguntando sobre tatuagem dentro desse assunto que a gente estava falando. Das pessoas. Nossa, tatuagem são escolhas também, né? Aham. Então, olha, eu conheço pessoas que se arrependem profundamente de tatuagens que já fizeram, né? E aí ou tem que fazer outra para cobrir, ou não Aham. sei, algum tratamento aí para mudar, enfim, acho que não apaga, né? Só se for uma tatuagem pequena, enfim. Mas sim, são escolhas, né? Como é o meu caso, escolhas que a gente se arrepende e que depois dá um trabalhão para mudar. É verdade, né? E a gente falou bastante das mulheres que sofrem com esse tema. E por que que, de modo geral, os homens lidam melhor com esse assunto? Então, né? Então, assim, só recapitulando, se por um Aham. acaso alguém pegou a segunda parte em diante, Aham. eu falei um pouco, né, do quanto é diferente a gente emanar uma energia muito boa que atrai todo mundo, o quanto é diferente estar escravo de um padrão de beleza plástica para emanar atração física, né? Eu acho que eu comecei falando um pouco sobre isso. Depois a gente falou do quanto as crianças são vítimas, inclusive como eu fui, quando dizem para elas que elas não estão no padrão, o quanto isso vai reverberar na adolescência e que sim, isso pode se estender para a vida adulta, que até tiveram aí exemplos, né? Aham. Sim, isso tem que tratar. Porque você imagina que uma pessoa que tem essa ferida de não se sentir bonita, não se sentir atraente, isso vai mexer muito com a autoestima dela, a autoestima vai mexer com a abundância, com a prosperidade e tudo mais. E agora, e aí a gente falou da questão das mulheres, né? O quanto as mulheres elas são vítimas, digamos assim, de um poder aí masculino que vem no controle, né? E que sim, que colocou nas mulheres uma alta exigência que não é compatível com a realidade, principalmente depois que tem filho. Ou depois que a gente tem filho, o corpo muda muito, a pele muda, tudo muda, o nosso tempo muda, os nossos recursos financeiros mudam. Então agora vamos falar dos homens, né? Ah, sim. É, exatamente. E de modo geral, parece que os homens sofrem menos, né? Com essa exigência estética, ou não?
Eu acho que os homens, Rô, eles sofrem mais com a exigência de serem mais bem-sucedidos, né? Ah, sim. Até porque é uma combinação, homem bem-sucedido com mulher bonita, né? Sim. Bonita no sentido de beleza física mesmo, que eu me refiro. Mas tem homens, inclusive a gente fica muito preso nas relações héteros, né, Ru? Acho que até pelas nossas opções. Mas existe aí um mundo, né? E aqui falando, quando se tratam de dois homens, por exemplo, ou de duas mulheres, enfim, tem ali os estereótipos, né? Mas os homens, eles também têm muito essa questão, né? E no universo do masculino ali, de relacionamento entre homens, eu vejo muita essa questão da importância da aparência. Os homens héteros, eles são mais desencanados mesmo, né? Eu acho que hoje em dia, uma mulher, quando vê um cara gato, bem cuidado, a gente já pensa, porque é muito difícil, né? Então, assim, em se tratando do homem hétero, eles sofrem menos com as exigências, sim, né? No geral, eles são mais desencanados, mas eles costumam ser muito exigentes. É interessante isso, que é o patriarcado, né? Que é a dinâmica de como o mundo vem sendo. As mulheres ali se esforçando muito para entrarem num padrão que está muito ligado à erotização, e os homens num lugar mais confortável. Porém, para os homens também é importante ter músculo, né? Que aí já é outro esquema. Que aí é músculo, já é uma outra postura. Mas que, como diria um professor meu da pós-graduação, nem sempre o que é bom de ver é bom de comer, Ah, né? sim. E é verdade, né? Uma pessoa bonita esteticamente não significa que ela vai corresponder a essa expectativa visual numa performance de relacionamento. Então, assim, e uma coisa que é interessante é que, assim, né, a mulher, quando ela não tem aí quando ela não é beneficiada geneticamente, e se ela não tem dinheiro para cuidar da aparência dela, ela fica na margem, né? Agora, o homem, ele quando ele é bom de papo, essas outras partes, elas são superadas mais fáceis, né? Posto que parece que os homens, eles lidam melhor com o não, com o fora, né? É assim você vê na balada, né? Ah, sim. Na balada, as bonitas, as gostosas, elas têm ali a, a performance delas, e aí, depois de uma certa hora, o que sobra, e todo mundo começa a se pegar, né? Mas os homens, eles saem de uma, vão para outra, então eles lidam melhor com essa questão da exigência. Eles ficam mais confortáveis dentro desse mundo. E eu acho que o ideal é que todo mundo fique confortável com a aparência que tem, Sim. né? É, Agora, exatamente. se você está com uma aparência que não é saudável, né? É diferente de uma. Eu me refiro, Rô, a uma aparência que não é saudável, a uma pele que não está saudável, a um corpo que está inflamado, né? O que é um corpo inflamado? É um corpo que está com excesso de peso, ele está com retenção, né? E por que será que essa pessoa está retendo gordura, líquidos, e outras coisas? Isso não é saúde. É muito provável que antecede a isso um padrão de pensamentos, de emoções, de crenças, uma autoimagem muito prejudicada. É, exatamente. Agora, a lindona e o lindão, que estão ali com o corpo ok, não significa que eles estão saudáveis também.
Também tem isso, né? Claro que tem isso, Rô, muito. Tem muita gente que é geneticamente privilegiado, mas come tudo errado e pode estar péssimo de saúde. Rô, não só come, como também usa aí vários tipos de drogas Sim, artificiais, enfim, né? Não vamos entrar nisso agora, mas assim, eu vejo algumas pessoas aí com um corpo dentro do padrão, mas as pessoas estão altamente intoxicadas de suplementos, né? Então, assim, a exatamente. gente falou da fase de criança, a gente falou, né, como é passar por tudo isso enquanto é criança, depois na adolescência, na fase adulta, que isso vai reverberar, né, nas escolhas de ser escolhido, de tomar fora, sucesso nos relacionamentos e tal. Só que tudo isso vai desembocar quando a gente ficar idoso, na nossa saúde, né? Então, Exatamente. química usada no cabelo, no corpo, todos os suplementos para aumentar músculo, tudo aquilo, uma hora vai aparecer. E aparece em forma de doença. É, é, exatamente. É, ao mesmo tempo que a gente não pode ficar buscando a beleza de forma excessiva e doentia, também a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? É uma balança, nem 8 nem 80, né, Fê? Sim, sim. E tudo aqui, assim, né? Uma vez eu vi num curso, e eu nunca me esqueci disso, que o ideal é que a gente use no nosso cabelo, na nossa pele, produtos que a gente possa consumir. E faz todo sentido, né? Porque tudo que é passado pelo nosso corpo é absorvido. Assim como todas as situações que a gente vive, elas também são absorvidas em sentimentos, em emoção, em percepção. E tudo deixa um registro. É, exatamente. E, e o que a gente pode dizer para quem está fora do padrão? Rô, né? Existem realmente aqueles que já nasceram fora do padrão. E nem vamos entrar na questão dos preconceitos, nem vamos entrar nisso, porque isso geraria uma outra conversa, né? Aqui a gente está falando das pessoas que têm autoestima muito baixa, aqui a gente está falando das pessoas que viram escravas de recursos e de produtos e de serviços para se sentirem mais atraentes, se sentirem encaixadas, né? Então, assim, para essas pessoas, o que eu tenho a dizer é que elas deveriam olhar mais para dentro delas, para o mundo interno delas, e não tanto para o corpo. Olhar para o corpo num sentido de saúde, mas olhar para dentro delas no sentido de como elas estão se percebendo, como elas estão conectadas, né? Como é que elas lidam com a espiritualidade, como é que elas lidam com a fé. Porque Sim, é como a gente lida com isso que vai mostrar o nosso brilho, o nosso magnetismo. E é esse magnetismo que traz as pessoas interessantes para perto da gente. exatamente. É, Uma pessoa alegre, Rô, é uma pessoa linda, independente de como é a barriga e o nariz dela. Ela é uma pessoa alegre. Todo mundo quer estar perto de quem é alegre. sim, exatamente. E esse tema que a gente está falando, quando que a gente falou, a gente está usando uma linha do tempo, né? Desde a criança, fase adulta, e na hora do envelhecimento, né? Esse tema ainda continua sendo tratado. Errou, porque tudo vai desembocar no envelhecimento, né? É, imagina, a gente vê umas idosinhas, né?
tão fofas, tão autênticas. E a gente também vê algumas tão alto astral, né? Talvez, Rô, porque quando se chega nessa fase, esses protocolos todos caem por terra, né? Sim. Então, assim, ufa, finalmente eu posso relaxar dentro do meu corpo, né? Porque agora já não é exigido uma bunda dura, um músculo. Mas a gente também vê um monte de pessoas aí com 60, 70 anos tão bem, né? E não significa que elas estão presas a um padrão estético, significa que elas estão bem com elas. E isso reverbera no corpo, Rô. É isso que eu estou tentando dizer. Que as pessoas elas ficam presas a procedimentos, a produtos, ao invés delas se ligarem no mundo interno delas e numa conexão superior. Isso traz uma outra beleza. Isso ajuda a gente a trocar a lente que a gente olha o mundo, né? A gente olha um mundo muito raso, né? Você vê a nossa música, o que vende? Né? Vende, vende mais quando quem está cantando tem um corpo específico. Isso ainda é assim. E isso precisa mudar. Porque muitas pessoas ficam escravas desse padrão, que é um padrão vazio, é um padrão raso, é um padrão que estimula muito uma sexualidade que não tem a ver com amor, não tem a ver com conexão, né? O que eu mais recebo no consultório são pessoas dizendo que não encontram companheiros e companheiras. É claro, elas se comportam procurando companhias, né? Elas lidam com a vida de maneira que todo mundo é uma companhia, inclusive ela é uma companhia para ela mesma. Assim. E, e para a gente. A última pergunta aqui para a gente finalizar o nosso tema, que o nosso tempo aqui passa voando, Fê. Já são quase 8 horas. E, Uhum. e eu acho que em todas as idades, né, tem a ver com essa última pergunta, né? Como tratar de uma pessoa que tem uma aparência que não se aceita? Eu acho que desde uma criança, um adolescente, um adulto e um idoso pode ter uma aparência e não se aceitar. E pegando um idoso que tem 80 anos, mas eu não aceito a idade que eu tenho, eu queria ter 50. Ou uma pessoa, uma mulher que não tem aquela beleza de televisão, de revista, e não se aceita e está sempre fazendo procedimentos. Como que a gente trata de uma pessoa que está sempre em busca de algo que impossível de alcançar, né? Rô, uma pessoa que ela tá sempre em busca de melhorar o corpo, né? São pessoas que estão muito presas no corpo, né? E tá na hora da gente começar a olhar mais pro além do corpo físico, né? Para a espiritualidade, para outras coisas, né? É, Então, pode falar. e também lembrando que espiritualidade não significa sinônimo de religião, né, Fê? Pelo contrário, né, Rô? Uhum. Nossa, obrigada por dizer isso, porque isso para mim é tão automático. Não, não tem nada a ver com religião, né? Uhum. Algumas religiões, inclusive, afastam as pessoas da espiritualidade. A Uhum. espiritualidade está muito ligada ao Deus que você conecta em você. Não Uhum. está ligado a uma pessoa, a uma instituição. Não, não Certo. tem nada a ver. Que bom que você falou isso, Ru. Então, assim, pessoas muito ligadas ao corpo, né? A matéria, a aparência, né? No geral,
elas estão, sim, desconectadas de uma essência, de uma outra conexão, né? Que nem você falou aí dos idosos. Tem muitos idosos que eles estão ótimos, eles estão muito mais saudáveis do que um monte de jovem intoxicado de tantos produtos, Sim, né? Tem pessoas que fazem dietas aí é, altamente intoxicantes, mas que levam a uma aparência, a uma barriga, a um corpo, e isso tudo é uma grande loucura, Rô. e eu esqueci de falar, quando a gente falou da busca da beleza masculina, muitos homens tomam ainda anabolizantes e não estão nem aí para o futuro, que isso pode trazer complicações graves, né? Só buscam o presente e, e, Sim, e é altamente tóxico, né? sim. Assim como um monte de produto que a gente usa no cabelo, na unha, na pele, procedimentos, nananã, também são, né? Por Exatamente. exemplo, né? Qual a mulher que não usa batom? E tem ali químicas pesadas no batom. Por exemplo, né, Rô? Então, assim, a questão é o como a gente usa, como que a gente lida com isso. Eu jamais vou dizer para alguém se despir de uma vaidade. A vaidade, ela é boa quando está ligada ao nosso autocuidado. Agora, quando essa vaidade, ela vira algo quase que uma obsessão, Uma coisa né? patológica, né? Então, né, isso também interfere na moda. E olha que a gente nem falou, né? A moda tem a ver com tudo isso. Você vê a moda, ela não privilegia os gordinhos, Uhum. né? Olha os sapatos. Não privilegia a saúde. Não existe um pé feliz num sapato apertado de salto alto. Mas tudo isso ficou automático, tudo isso virou normal. Né? Mas esse normal tá longe de ser um saudável, tá longe de ser um selvagem, né? É, E quanto mais selvagem, quanto mais natural a gente tudo isso é mais conectado, é mais forte, é mais autêntico. E tudo que é mais autêntico tem uma beleza muito mais forte, que não é plástico, vai além disso tudo. Não sei se eu estou conseguindo me expressar com clareza, Ru. tá sim. É, eu, inclusive, eu amei nossa live. A gente já tá aqui 1 hora de live e o tempo passa sempre voando, Fê. É verdade. Nem deu muito tempo de você me falar as perguntas, os comentários, e eu não consigo aqui acompanhar. Mas, Ah, Rô, que quem nos assistir, se quiser fazer contato comigo, que fique à vontade, sabe? Né, como eu falei aqui, eu fui uma menina infeliz com a minha aparência, porque eu achava que eu era gorda e feia, isso me prejudicou na adolescência, isso ficou comigo num período da vida adulta, mas tudo isso foi superado pelas minhas escolhas, né? E as pessoas elas podem sim se ajudar, independente de fazer terapia, né? Você não precisa fazer um processo de terapia para isso. Você pode sim ouvir e seguir pessoas que tratam esse tema. A internet tem isso, sim. É né? E perfeito. quem quiser fazer contato comigo, contar a sua história, enfim, eu sempre dou muita atenção, porque eu acho que todo mundo tem a sua importância. E às vezes uma conversa traz um conforto, traz um insight, sabe? Com certeza. É, até para quem está assistindo a gente aqui, na hora de publicar, eu vou deixar marcado o seu Instagram. Quem quiser pode ficar à vontade. Uhum, Ah, tá Fê, bom. eu amei foi nossa quinta live. Vamos depois marcar nossa sexta de novo.
Isso aí, Rui. Eu espero que as pessoas reflitam sobre a importância que elas estão dando para a aparência. De verdade, a gente tem que olhar para aqui dentro, para o Sim. nosso interior. A gente tem que priorizar o nosso padrão do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente emana. É isso que nos dá magnetismo, poder, abundância, atração. É isso que vale. É, perfeita conclusão. É perfeita. Adorei, Fê. Obrigada, Rô. Até Mas breve. até. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.